Eu me chamo Hitomi. E eu sempre pensei que se um dia alguém fosse contar a minha história, iam colocar enfeite demais. Iam dizer que foi coragem, que foi aventura, que foi um recomeço cheio de esperança. Mas eu não lembro do Brasil como uma promessa bonita. Eu lembro como um caminho que me engoliu inteira e me obrigou a aprender a viver de novo, na marra. Eu saí do Japão num tempo em que a vida parecia um prato vazio. A gente trabalhava muito e ainda assim faltava. Faltava comida, faltava futuro, faltava escolha. Eu era jovem, mas já carregava um cansaço antigo. Em casa, ninguém falava de sonho. Falava de sobrevivência. E quando começaram a falar em Brasil, não foi com brilho nos olhos. Foi com aquele tom de quem encontrou uma porta aberta e sabe que, se não passar por ela, vai morrer no corredor. O dia em que eu subi no navio foi um corte. Eu abracei minha mãe e senti a pele dela áspera, as mãos rachadas de tanto trabalho. Ela não chorou. Ela só apertou meu braço com força e disse: "Não olha para trás, Hitomi. Se olhar, você não vai." Eu olhei mesmo assim. Olhei porque eu era filha. Porque eu tinha medo. Porque eu precisava guardar aquele rosto dentro de mim, já que eu não sabia se um dia ia ver de novo. Quando o navio se afastou do porto, eu senti que um pedaço de mim ficou ali, parado, olhando, e o resto de mim foi para o mar. A travessia foi a primeira prova que o destino me deu. O navio era grande por fora, mas por dentro era apertado, abafado, cheio de gente, cheiro e barulho. Tinha beliche, corredor estreito, pouca água, pouca privacidade. O enjoo vinha como onda. Eu tentava comer e o estômago virava do avesso. Eu tinha vergonha de passar mal, vergonha de fraquejar, como se força fosse obrigação, até na hora de vomitar. Tinha noite em que o navio rangia como se fosse partir no meio. A tempestade fazia a madeira gemer, o chão balançar, o coração bater mais rápido. Eu vi mulher rezando baixinho. Vi homem fingindo firmeza com os olhos perdidos. Vi criança chorando, chamando pela mãe no escuro. Eu vi gente adoecer, gente piorar, e vi o medo virar uma coisa palpável, andando pelos corredores. Teve um dia em que eu achei que não ia aguentar. Sentei no chão, com a cabeça entre os joelhos, tentando respirar. Akira apareceu, agachou do meu lado e colocou a mão nas minhas costas. Akira não era homem de palavras doces. Mas naquele momento, ele disse: "Respira comigo." E ele respirou devagar, como se me ensinasse a não morrer. Eu respirei junto. E naquele gesto simples, eu entendi uma coisa. Akira era duro, mas não era cruel. Ele carregava a vida, como quem carrega peso, sem reclamar, só tentando não cair. Eu conheci Akira de verdade pouco antes de vir para o Brasil. Não foi romance de história bonita. Foi formalidade, foi acordo, foi destino empurrando. Ele tinha postura séria, olhar de responsabilidade e uma presença que parecia sempre alerta. Uma vez, ainda no Japão, ele me perguntou: "Você tem medo?" Eu podia ter feito o papel de moça obediente e dito não, mas eu falei a verdade: tenho, muito. Ele assentiu. Eu também. Mas eu vou fazer dar certo. Foi a promessa mais clara que eu ouvi dele. Chegar ao Brasil não foi festa, foi estranhamento. O calor bateu no rosto como tapa. O barulho da língua portuguesa parecia briga de tão rápido. O desembarque foi confuso. Fila, papel, gente mandando, gente obedecendo sem entender.
Eu me senti pequena, como se o meu nome não coubesse na boca de ninguém. Eu aprendi a língua do jeito que dá, errando, repetindo, apontando, ouvindo risada quando eu falava errado. Uma vez eu tentei comprar tecido, não conseguia explicar direito, e ouvi uma mulher dizer para outra, rindo: "Vem ver, essa japinha não entende nada." Eu entendi pelo tom. Saí com a garganta ardendo. Não chorei na frente delas. Chorei na rua, escondendo o rosto. Depois cheguei em casa e Akira me viu. Ele não perguntou o que aconteceu. Só colocou um copo d'água na minha mão e ficou ali perto, em silêncio, como se dissesse: "Eu sei." E foi assim que começou a minha vida no Brasil. Trabalho duro, língua difícil, olhar estranho e saudade engolida. A roça era um mundo sem delicadeza. Sol queimando a pele, lama grudando no pé, mão rachando de frio e de trabalho. Acordar antes do sol, fazer comida com o que tinha, carregar água, ir para a lavoura, voltar com o corpo moído, lavar roupa, remendar, cuidar de casa, cuidar de criança, dormir pouco. A vida não diminuía porque a gente estava cansado. A vida exigia e pronto. Eu e Akira nos casamos dentro desse mundo de necessidade. Não foi escolha do coração, foi escolha da sobrevivência. Mas com o tempo eu construí uma parceria com ele. Akira demonstrava carinho do jeito dele, consertando o telhado antes da chuva, guardando a parte melhor da comida para mim, ficando na frente quando alguém me olhava com desprezo. Ele não dizia "eu te amo", mas fazia as coisas como quem se comprometeu com a vida. Foi nessa rotina que eu engravidei do meu primeiro filho. Quando eu descobri que estava grávida, eu não senti só alegria. Eu senti medo. Medo de parir longe do Japão. Medo de não ter ajuda. Medo de morrer. Medo de não conseguir alimentar. Mas eu segui, porque naquela época a mulher seguia. A gravidez era mais um peso no corpo e mais um dever no dia. Meu primeiro filho nasceu com dor e com luta. Eu gritei. Eu tremi. Eu achei que ia partir no meio. Quando ouvi o choro dele, eu chorei junto. Chorei porque ele estava vivo. Chorei porque eu sabia que agora eu tinha um motivo a mais para não cair. Akira pegou o bebê com cuidado e falou o nome como se fincasse. Raiz. Yoshio. Yoshio foi meu primeiro susto e minha primeira força. Ele cresceu cedo demais, como toda criança da roça. Aprendeu a ajudar antes de aprender a brincar direito. E eu olhava para ele e pensava: você não vai ter a vida que eu tive. Eu vou dar um jeito. Depois veio minha menina, Yuri. Yuri nasceu trazendo delicadeza para dentro de uma casa que vivia em modo sobrevivência. Eu tinha medo de destino quando olhava para Yuri, porque eu sabia o que o mundo fazia com as mulheres. Eu prometi para ela algo que eu mesma não tive. Você vai ser livre por dentro, mesmo quando tentarem te prender por fora. Akira era mais rígido com Yuri, não por falta de amor, mas por medo do mundo. Eu briguei uma vez. Ela não é feita de pedra, o Akira. E ele respondeu, seco: o mundo não vai tratar ela com delicadeza. Eu encarei ele. Então, pelo menos em casa, ela tem que ter. Ele ficou em silêncio. No dia seguinte, sem dizer nada, apareceu com uma fruta guardada para a menina. Era assim. Ele não falava, mas aprendia. Meu terceiro filho com Akira foi Akemi. Akemi nasceu numa fase em que eu já estava mais cansada, mas também mais dura. Eu já não sonhava com vida fácil. Eu sonhava com vida digna.
Quando Akemi chegou, eu senti esperança, mas uma esperança sem ilusão. 3 filhos eram 3 razões para continuar, mas também eram 3 vidas dependentes de mim. Foi com 3 crianças que eu vi Akira adoecer de verdade. Ele tentou esconder. Homem acha que protege quando esconde, mas esposa vê. Eu vi a tosse ficando mais forte, vi o cansaço virando fraqueza, vi o olhar dele longe à noite. Eu insisti, briguei, implorei. Akira, você precisa parar. Se eu parar, a gente cai. E se você morrer, a gente cai do mesmo jeito. Ele abaixou a cabeça. E pela primeira vez eu vi medo nele. Medo de morrer. Mas principalmente, medo de deixar a gente. Foi aí que Akira fez uma coisa que mudou tudo. Ele mandou chamar o irmão mais novo, Isao. Isao não veio por vontade própria. Veio porque Akira mandou. Na nossa cultura daquele tempo, irmão mais velho impõe, irmão mais novo obedece. Akira já estava doente, mas ainda era o mais velho, ainda tinha autoridade. Akira me disse numa noite com a voz fraca: Isao vai vir, vai cuidar de vocês. Eu senti um gelo no peito, porque eu entendi o que cuidar significava. Viúva naquela época era vista como problema. Era desamparo, era alvo. E a solução cruel, embrulhada de proteção e honra, era uma só: o cunhado assumir a cunhada. Não era romance, não era escolha. Era tradição virando corrente. Isao chegou ao Brasil carregando um destino que não era dele. Ele desembarcou num país desconhecido, cheio de incertezas, movido pelo pedido do irmão. Eu vi nele uma mistura de respeito e desconforto. Não parecia feliz por estar ali. Parecia preso. Akira segurou a mão dele na cama. Você veio. Isao curvou a cabeça. Eu vim. 1 ano depois da chegada de Isao, Akira partiu. A morte de Akira foi cruel e simples. Não teve poesia. Teve corpo enfraquecendo, respiração falhando e um silêncio pesado que ficou na casa. Eu segurei a mão dele até o fim. Ele murmurou: Eu fiz o que eu pude. Eu respondi com a garganta apertada: Eu sei. Akira se foi e o mundo continuou. No dia seguinte ainda tinha comida para fazer, roupa para lavar, criança para cuidar, trabalho para enfrentar. Luto para gente pobre e imigrante era luxo de minutos. Eu chorava por dentro e trabalhava por fora. E então veio a decisão que já estava tomada por todos, menos por mim. Eu não vou fingir que foi escolha. Não foi. Me disseram que Isao ia assumir a responsabilidade. Disseram que Akira queria que eu não ficasse desamparada. Disseram honra, família, tradição. Eu só ouvia: você não tem direito de escolher. Isao me chamou para conversar numa noite depois do enterro. A casa estava quieta, mas por dentro parecia que tudo gritava: Mieko, eu não vim para isso. Eu vim porque meu irmão mandou. Eu olhei para ele e falei com a verdade crua. Então não me peça para fingir que isso é amor. Ele respirou fundo, como se o peito dele fosse uma prisão. Eu só posso prometer respeito e cuidar das crianças. Eu respondi: respeito não cura dor, Isao. Ele baixou a cabeça. Eu sei. E assim eu virei esposa do meu cunhado. Eu casei com Ise Esau por imposição. E ele também carregava aquilo como obrigação. Não era um homem apaixonado.
Era um homem cumprindo promessa. E no meio disso eu fui vivendo uma vida difícil, numa casa grande demais, com saudade demais, com silêncio demais. Isao era rígido, cheio de regras, típico da cultura japonesa daquela época. Tudo tinha jeito certo, hora certa, postura certa. Ele controlava o que entrava e o que saía. O afeto não era demonstrado. O carinho parecia fraqueza. E o pior, ele nunca aceitou completamente meus 3 filhos de Akira como filhos dele. Para Isao, eles eram sobrinhos. Isso se transformou em diferença dentro de casa. Não sempre em agressão explícita, mas em frieza, em cobrança, em lugar. Era o elogio que não vinha, era o olhar que não reconhecia, era a forma de chamar um de meu e os outros de eles. E isso vai corroendo criança por dentro. Mesmo assim, a vida seguia. A roça exigia, a casa exigia. E eu, além de cuidar dos filhos, da casa e da lavoura, ainda carregava o peso emocional de estar num casamento sem amor. Muita gente pergunta: 8 filhos mesmo sem amor? E eu vou responder do jeito mais direto possível. Naquele tempo, amor não era base de nada. Separação era impensável. Mulher não tinha voz. Mulher não cogitava. Mulher cumpria. E eu cumpri. Não porque eu queria, mas porque eu precisava manter meus filhos vivos. Eu tive 8 filhos com Isao. 8 gestações dentro de um casamento imposto. E para completar a dor, a vida ainda levou 2 deles cedo demais. Os nomes que eu dei foram nomes japoneses, como quem tenta segurar um pedaço da própria origem, dentro do caos. O primeiro foi Hiroshi, e todos chamavam de Hiro. Foi o filho mais velho de Isao, e eu vi pela primeira vez um brilho diferente no rosto dele quando segurou aquele bebê. Era como se ele enxergasse ali algo que era dele de verdade. Mesmo assim, Hiro cresceu com um coração que Isao não esperava. Um coração que doía diante da injustiça. Depois veio Kenji, quieto e observador, daqueles que aprendem cedo a não chamar atenção, porque perceberam que o mundo pune barulho. Depois veio Takeshi, forte, de cair e levantar sem chorar, como se já tivesse nascido pronto para a lavoura. Depois veio Masato, que tinha uma alegria que parecia brigar com o ambiente pesado. E essa alegria, muitas vezes, irritava Isao. Eu lembro de uma tarde em que Masato dançava na cozinha, só para me fazer sorrir. Isao entrou e ia brigar. Eu me coloquei na frente e disse: "Deixa ele." Isao me olhou como se eu estivesse defendendo o pecado. "Você está defendendo bagunça?" E eu respondi: "Eu estou defendendo alegria, nem que seja por 5 minutos." Isao não teve resposta. Saiu. E eu guardei aquele riso como moeda rara. Depois veio Shigeru, de temperamento quente, daqueles que não engolem injustiça fácil. Shigeru batia de frente com o pai e isso criava tensão, porque Isao exigia obediência cega. A única menina que ficou conosco e cresceu foi Aiko. Quando Aiko nasceu, eu senti um medo antigo ressurgir, porque eu sabia o que o mundo fazia com meninas, e eu já tinha visto tradição virar faca dentro da minha própria casa. E então vieram os 2 que o destino levou. Satoru, um menino, e Emiko, uma menina. Satoru adoeceu rápido, né? Febre alta, o corpo queimando, e eu tentando tudo. Chá, compressa, oração, pedido de ajuda, nada funcionou.
Eu lembro de ficar uma noite inteira sentada no chão da cozinha, com as costas na parede olhando para o nada, como se eu estivesse no navio outra vez tentando não apagar. Emiko se foi pequena também, e ali eu senti que algo endureceu em mim de vez. Eu já não chorava como antes, não porque não doía, mas porque eu estava exausta até de sofrer. Com meus 3 filhos de Akira e os filhos que tive com Isao, nossa casa virou uma multidão, 11 crianças, 11 destinos, 11 vozes chamando mãe sem parar. Todo mundo tinha obrigação, até os menores tinham tarefa. A vida na roça era dura e sofrida. Meu corpo vivia cansado, minhas mãos viviam marcadas. Mas por dentro eu seguia, porque se eu caísse, todo mundo caía junto. E foi aí que a diferença entre sobrinhos e filhos virou ferida aberta. Meu primogênito, Yoshio, era o mais velho da casa, mas no Brasil muita gente falava Yukio por causa da pronúncia, e o nome acabou ficando misturado na boca dos outros. Eu via meu filho carregando responsabilidade, ajudando os menores, sendo a coluna de muita coisa, e ainda assim sendo tratado por Isao como alguém de fora. E meu Hiroshi, meu Hiro, não suportava isso. Hiro tinha senso de justiça. Para ele, Yoshio era o mais velho. Ponto. Era o responsável natural. Ele via o sofrimento do meu filho e isso revoltava ele. Uma vez, Yoshio voltou da roça com a mão ferida, cansado, e Isao reclamou da demora em vez de perguntar se ele estava bem. Hiro explodiu. Pai, o senhor não está vendo? Ele está machucado. Isao levantou o olhar devagar, frio. Ele não é meu filho. A casa ficou sem ar. E eu senti aquela frase atravessar todo mundo como faca. Hiro apertou os punhos. Ele é o mais velho. Ele devia ser tratado como o mais velho. Isao bateu na mesa. Chega! Enquanto eu estiver aqui, a ordem sou eu. Ele é sobrinho. E ponto. Eu vi Yoshio baixar a cabeça. Vi a humilhação. Vi Hiro tremendo de raiva. Vi meus outros filhos olhando e aprendendo que, dentro de casa, também existia guerra. Eu tentei compensar como eu podia, do jeito que uma mulher podia naquele tempo. Às vezes eu colocava mais comida no prato do Yoshio escondido. Às vezes eu defendia com frase curta. Ele fez o que precisava ser feito, Isao. E Isao respondia, você protege demais. Eu pensava, eu protejo porque ninguém mais protege. A dureza de Isao não parava nos meninos. Ela também impôs destinos cruéis às minhas filhas, filhas do falecido Akira, sobrinhas dele. Isao acreditava em sangue e tradição acima de tudo. E tradição, quando vira lei sem humanidade, destrói. Quando Yuri cresceu, começou o terror sussurrado de um casamento imposto. Um casamento certo, arrumado, como se mulher fosse peça. A ideia de ser obrigada a se casar com um primo legítimo encheu minha filha de pavor. Yuri me procurou tremendo. Mãe, eu não vou. Eu perguntei mesmo já sabendo. Não vai o quê? Ela engoliu o choro. Eles vão me obrigar. Eu sei. Eu senti o mundo escurecer. E Yuri disse uma frase que me matou por dentro. A senhora não conseguiu se proteger? Como vai me proteger? Doía porque era verdade. E mesmo assim, Yuri fez o que eu não fiz. Ela fugiu. Ela saiu de casa escondida,
com coragem e desespero misturados. Não foi fuga bonita, foi fuga para não morrer por dentro. Quando Esau descobriu, ele virou tempestade. Queria punir, queria trazer de volta, queria corrigir o que chamava de desonra. Eu enfrentei do jeito que eu consegui. Ela não é propriedade. Esau me olhou como inimiga. Você esqueceu o lugar de uma mulher. Eu senti uma raiva antiga subir, mas eu não podia explodir. Eu tinha filhos. Eu tinha a casa. Eu tinha a sobrevivência nas mãos. E então veio a crueldade maior. Como Yuri fugiu, empurraram o destino para Akemi. Akemi foi forçada a assumir o lugar da irmã. Essa história foi o capítulo mais sombrio da minha vida. Anos depois, chamaram de Caminhos do Destino. Deram nome, tentaram encaixar em narrativa. Para mim, foi simplesmente o dia em que eu vi uma tradição esmagar a liberdade de uma filha. Akemi não fugiu. Ela tinha um silêncio pesado. Ela parecia carregada de dever, como se o mundo tivesse dito para ela que alguém tem que cumprir. Na véspera, ela veio dormir comigo como quando era pequena. Deitou ao meu lado e sussurrou: Mãe, me desculpa. Eu levantei a cabeça. Desculpa pelo quê? Por não ser corajosa como a Yuri. Eu abracei minha filha com força. Coragem não é tudo igual. Você já foi corajosa a vida inteira só por existir aqui. Eu senti o corpo dela tremendo no meu peito. E eu senti a impotência de uma mãe que quer quebrar o mundo, mas não consegue. Hiro, meu filho Hiroshi, não aguentava ver essas coisas. Ele não suportava a injustiça com Yoshio. Não suportava o sofrimento imposto às minhas filhas. Não suportava o peso da tradição virando arma dentro da nossa casa. Hiro defendia Yoshio como se defendesse a própria alma. Para Hiro, Yukio, como chamavam Yoshio, deveria ser tratado como parte da família, como o mais velho e responsável. Mas Isao não aceitava. Para Isao, Yukio sempre seria sobrinho, nunca filho. E isso abriu um racha profundo. Quando Hiro completou 18 anos, ele decidiu ir embora. Na noite antes de partir, ele me encontrou na cozinha, eu lavando panela como sempre. Ele disse com a voz apertada: Mãe, eu vou. Eu perguntei: Para onde? Para longe. Eu não aguento mais. Eu queria dizer: Fica, mas também queria dizer: Vai. Eu sabia que ficar naquela casa endurecia qualquer um. Eu toquei o rosto dele. Vai antes que isso te engula. Ele chorou escondido, como o homem daquela época fazia, e foi embora. A vida, porém, foi cruel até com o que era bom. Hiro adoeceu jovem, câncer, uma palavra que soava como sentença. A morte dele deixou uma marca profunda na família, principalmente em Yoshio, que via em Hiro o único que o defendia dentro daquela casa. Eu lembro de segurar a mão do meu filho doente e sentir um desespero que eu não tinha nem no navio. Hiro tentou sorrir e disse: Mãe, eu tentei. Eu respondi: Você conseguiu. Você conseguiu ser humano. Quando ele morreu, eu enterrei um filho e enterrei junto uma parte da minha força. Mesmo assim, a vida seguia. Eu seguia.
Os anos correram, meus filhos cresceram, casaram, foram saindo da roça, buscando outro caminho. O Brasil também mudava, a cidade chamava. E um dia meus filhos se mudaram para São Paulo. Abriram uma mercearia, tentando uma vida menos bruta que a lavoura. Eles nos chamaram e eu fui. Eu tinha medo da cidade, medo de virar estrangeira de novo. Mas eu fui porque mãe vai, porque mãe segue o rastro dos filhos. São Paulo era grande, barulhenta, apressada. Eu me senti pequena, mas ali eu tinha meus filhos, e isso me dava um chão. E Sal, na cidade, parecia outro homem. Na roça, ele mandava com a força da tradição. Na cidade, ele virou mais silêncio. Ele perdeu o lugar onde as regras dele tinham domínio. Eu via ele sentado, olhando, como se o passado passasse na frente dos olhos dele. Eu não vi nele arrependimento claro, porque homem daquela geração não sabia mostrar. Mas eu vi cansaço e, de algum jeito, resignação. Pouco tempo depois da mudança, eu adoeci. Eu que passei a vida cuidando de todo mundo, tive que aceitar ser cuidada. Eu não lembro de ter reclamado. Não por santidade, mas porque eu já tinha reclamado por dentro a vida inteira. E porque naquela época a mulher aprendia a engolir dor como se fosse comida. Eu parti antes de conhecer meus netos. Tudo o que ficou de mim, para muita gente, foi uma foto guardada com carinho e as histórias contadas na família. E Sal. E Sal viveu até os 88 anos. Dizem que ele passou os últimos anos sob cuidado da família, como uma presença silenciosa dentro de casa. Quem conviveu com ele, velho, diz que ele não era o avô carinhoso que muitos imaginam, mas também não era aquela tempestade de antigamente. Era alguém endurecido por um tempo diferente, por responsabilidades impostas, por uma cultura que confundia afeto com fraqueza. Eu não vou dizer que compreendo tudo que Sal fez. Tem coisas que eu nunca aceitei, mas eu entendo que ele também foi moldado pelas circunstâncias, como tantos imigrantes daquela época. Ele não escolheu vir. Ele não escolheu esse papel. Ele obedeceu ao irmão mais velho. Carregou o peso de sustentar uma família enorme. Tentou manter valores intactos num país que mudava ao redor. A dureza dele, muitas vezes, era uma forma de sobreviver e de mandar o medo embora. Só que o que era sobrevivência para ele foi ferida para os outros. E eu, Mieko, fiquei no meio disso tudo. Eu fui a mulher que atravessou o oceano num navio lotado e doente de saudade. Eu fui a esposa que enterrou Akira e não teve tempo de cair porque tinha filhos. Eu fui a viúva que virou esposa do cunhado, por imposição, e aprendeu a amar os próprios filhos, como resistência. Eu criei 11 crianças num mundo que não tinha pena. Eu vi tradição virar faca. Eu vi filho indo embora para não endurecer. Eu enterrei filho novo demais. Eu vi a roça consumir gente. Eu vi a cidade engolir o resto. E mesmo assim, eu segui. Porque eu não tinha escolha. E porque, no fim, a única coisa que eu pude deixar foi isso. O fio da história, para que quem viesse depois entendesse que nada foi simples. Que ninguém ali era só vilão ou vítima. Que todo mundo carregava o próprio peso, mas que algumas pessoas carregaram mais do que deviam, em silêncio, sem direito de escolher,